nós temos nossos apelidos. Exato. A partir daí, dos apelidos, é que começa a tradição. Não conheço ninguém que não tenha apelido. Mas se tu te sentes bem quando estás a fazer oração, estás a invocar Jesus, sai bem, avança. Se estás a falar com o teu mabizoeiro, estás a invocar o teu mabizoeiro, as coisas dão certo, avança. Não tem problemas nisso, a vida é sua. Gente boa, sejam bem-vindos a mais um Sem Rodeios. E como é de costume, nós trazemos aquilo que está debaixo da mesa, aqui no Vida é Sucesso e programa Sem Rodeios. Hoje não vai ser diferente. Vamos entrevistar um médico tradicional que é licenciado. Mais detalhes na conversa que vou ter agora com o convidado para o programa de hoje. Desta vez, temos permissão para não tirar sapatos. Vamos fazer de sapatos. Fique desse lado porque muita coisa vai ser revelada. Aqui, comigo, Júlio Nanza, no Sem Rodeios, Vida é Sucesso. Vamos! Bom, já estamos aqui no escritório do nosso convidado para hoje, aqui no Sem Rodeios. Como podem ver, ele já está a preparar a indumentária, não é? Aquilo que o identifica como médico tradicional e já muitas questões que acredito que o caro internauta aí em casa tem vão ser respondidas aqui, assim como as dúvidas. Repito, este é o programa Sem Rodeios. Não tomamos partido nem da religião nem da tradição, apenas queremos trazer o que está debaixo da mesa, ou seja, o oculto para os olhos do mundo. Doutor Sérgio, muito bem-vindo ao Sem Rodeios, aqui no Vida é Sucesso, e muito obrigado por ter nos aberto as portas da sua casa, do seu escritório, para gravarmos essa entrevista. Não sei se gostava de cumprimentar lá os nossos internautas antes de iniciarmos já o nosso bate-papo. Bom, em primeiro lugar, gostava de saudar os que estão do outro lado e para dizer que são bem-vindos. É muito importante termos um encontro como este, falar daquilo que é tradição. Não é muito comum nos dias de hoje se falar da tradição, porque a tradição para muitos é um tabu, tem muitos tabus. Mas pronto, hoje temos essa oportunidade para podermos falar do que é a tradição para o mundo, né? Porque há muita coisa que se fala da tradição que muitos não entendem o que é a tradição. Exato. Quando se fala da tradição, fala de muita coisa no meio que não tem nada a ver. Doutor Sérgio, primeiro gostava de que os nossos internautas ficassem a saber das suas duas áreas de formação. É médico tradicional, mas também tem formação no ensino superior. Não sei se poderia partilhar um pouco essa experiência, em que área é formada e como é que surge essa iniciativa de um médico tradicional ir à faculdade. Bom, é muito simples isto. O ser médico tradicional é ter o chamamento, né, espiritual. Okay. Mas para tal, não significa que o médico tradicional não possa ir à escola. Porque a escola o que é? A escola ajuda o médico a crescer com a sociedade, a ir com o desenvolvimento da sociedade, perceber melhor o que é que a sociedade precisa do médico tradicional. Então é preciso ter essa área de formação. Pronto, não estou na minha área de formação ligada à tradição, estou numa área de formação financeira. Eu me formei desde o nível básico na área da contabilidade e passei pela escola comercial, depois fiz o instituto e fiz o ensino superior, contabilidade e auditoria. Neste momento sou médico tradicional e sou técnico de contabilidade e auditoria. E sou funcionário público também. E funcionário público. E como é que é lidar com esses dois mundos? Por exemplo, há casos de
pessoas que devem largar os estudos porque receberam um chamamento. E o Dr. Sérgio conciliou as duas coisas. É médico tradicional há mais de 40 anos, para quem não sabia. É médico tradicional há mais de 40 anos, mas nunca parou de estudar. Como é que foi conciliar essas duas coisas? Os seus colegas na escola não estranhavam ver ou a partilhar a sala com um médico tradicional? Os seus professores, como é que era? Não tinha aquele medo de dar a nota negativa por medo de alguma coisa? Bom, é assim, na nossa sociedade, o ser médico tradicional é um desafio. É um desafio por quê? Porque ser médico tradicional, vocês sabem, o médico é tido como aquela pessoa que não é bem-vinda à sociedade. Exato. E é muito difícil ser médico tradicional e lidar com o mundo fora. Porque o médico tradicional é aquela pessoa que é desprezível no olho das outras pessoas, mas requerem a nós, no fim do dia, né? Precisa dos serviços. E há uma coisa muito importante nisto, é que eu, quando estou na academia, não gosto de me identificar como médico tradicional. Okay. Isto por quê? Porque algumas pessoas, quando te identificam que você é médico tradicional, não se sentem à vontade naquele meio, naquele mundo, de estar com um médico tradicional, não se sentem à vontade. E quando estão com um médico tradicional, o médico tradicional há muita discriminação, né? O médico tradicional, pronto, é aquela pessoa que faz tudo que é negativo. Então não somos bem vistos com algumas pessoas, mas no fim do dia eles procuram. Então eu não costumo me identificar no meio dos colegas, no meio da academia, que eu sou médico tradicional. Mas, pronto, sou médico tradicional, tive o chamamento, não quis ser médico tradicional, nasci numa família tradicional. O trabalho que eu estou a fazer é herdei dos meus pais. O meu pai era médico tradicional aos 11 anos, em 1947. Então, minha mãe também era médica tradicional desde 77. E fui crescendo na tradição e na infância fui tendo essa manifestação, esse dom de ser médico tradicional aos meus 8 anos. E pronto, não me desliguei tanto da tradição, sempre acompanhei os trabalhos da tradição junto aos meus pais. E pronto, por eles verem que eu tenho dom. Depois tive problemas, tive que abandonar os estudos, tive que abandonar a escola. E abandonei a escola forçosamente, por ter esse chamamento já de seguir o trabalho, depois de terem perdido a vida os meus pais. Doutor Sérgio, desculpa, vamos chegar já aí. Há uma pequena coisa, doutor Sérgio, que eu gostava que nos clarificasse. Nós já gravamos com um outro médico tradicional e para entrarmos no escritório tivemos que tirar os sapatos. Sim. Entretanto, hoje o doutor Sérgio permitiu que a nossa equipa do Vida é Sucesso entrasse com os sapatos. Há algum significado por trás disso? Bom, indo à sua questão, a tradição exige que entre no escritório, porque é uma casa sagrada dos defuntos. Mas depende de cada um, né? Como interpreta as coisas. Mas a verdade, porém, não se entra no escritório tradicional com sapatos. Porque é uma casa, sagrada dos defuntos. É aí onde eu queria chegar. Doutor Sérgio, a vida após morte, quando nós morremos, o que acontece com a nossa alma? Bom, a vida, sim senhor. Porque se nós aparecemos aqui, eu como médico tradicional fui encarnado aqui com os antepassados, que são meus familiares, que morreram, que exerciam as atividades tradicionais e estão em mim. É um dom. Exato. É um dom. Então, há uma vida após a morte, que é esta. Porque aquilo que eu faço como médico tradicional aqui é uma coisa que sou eu que sinto, que outra pessoa não, sem esse chamamento, sem esse dom, não possa fazer. Então, doutor Sérgio, na religião, digo religião e igrejas, há a concepção de que falar ou depois da morte as pessoas vão para o céu, vão para o paraíso, e que ter espíritos é um sinal de alguma maldição, não é isso, Jacinto? Então, não se pode ter espíritos, é sinônimo de maldição. Tanto que em algumas igrejas, quando acontece aquilo que chamam de manifestar, a pessoa não pode falar, o espírito não pode falar. Entretanto, aqui na tradição,
há uma outra dinâmica, ou há uma outra interpretação. Vocês falam com os espíritos. Sim ou não, doutor Sérgio? Bom, nós dialogamos com os nossos antepassados. Como? Esta é uma crença. Uma crença tem os seus rituais. A igreja é uma crença, também tem os seus rituais. Que, interpretados bem eles lá, é aquilo que eles fazem, que não tem nada a ver com a tradição. A tradição é outro campo espiritual. E tem as suas formas de atuar. As formas de atuar é sempre estar em contato com esse mundo espiritual, onde nós, qualquer coisa, temos que estar em contato com a nossa tradição, com os nossos antepassados. Então, não há aqui nenhuma comparação. Que a igreja tem um papel dele. Nós, médicos tradicionais, também temos o nosso papel. Então, nós nunca interferimos também no trabalho da igreja. Aliás, eu sou médico tradicional, mas eu vou à igreja também. Ah, é? Sim. Mas há aquela concepção de que o ser médico tradicional está no lado escuro. Que os internautas não me deixem mentir. Até nas pregações dizem que as pessoas devem se afastar desse mundo tradicional. Mas o doutor Sérgio vai à igreja. Como é que os seus pastores, não precisamos citar nomes, nem a igreja onde o seu Sérgio vai, como os seus pastores olham para si, ou eles não sabem que tem esse lado tradicional? Bom, eu não costumo esconder essa parte tradicional quando estou na igreja, porque a igreja está dentro da sociedade, onde eu estou inserido, né? Então, é lá onde eu vou buscar também irmãos, né? Exato. Em Deus, para quê? Para poder também saber alguma coisa, porque aqui, para quem tem muita inteligência, que está bem, então precisa de ter muita formação como humano, né? Para quê? Para estar bem inserido na sociedade. Então, eu não sou daquelas pessoas que desprezam certas coisas, não. Eu gosto de estar dentro do contexto, porque eu estou inserido nessa sociedade. Quero perceber o que é uma igreja, o que é estar numa igreja. E é uma coisa muito importante que aconteceu comigo. Eu, depois de entrar no mundo da tradição, eu entrei muito novo, mas eu não sabia qual era o meu objetivo como médico, ou qual seria, para mim, a minha intenção como médico tradicional. Mas fui buscar a aspiração na igreja, o fazer o bem. E eu fui aprender na igreja também, o fazer o bem, ter amor ao próximo. E como médico, fui desenvolvendo essas práticas boas, também apanhando alguma coisa na igreja. Então, para dizer que nós não estamos contra nenhuma, não falamos mal disto. Nós buscamos aquilo que é mais importante para nós, o que é mais importante para a sociedade, porque nós queremos que a sociedade seja boa, a sociedade viva bons costumes, não desprezarmos certas coisas. Exato. Doutor Sérgio, por que eu vou voltar ao assunto dos mortos? Nós, do canal Vida Social, já gravamos uma entrevista com o médico tradicional. Depois desta gravação, as pessoas me encontram na rua, assim como o meu colega. Há questões que nos colocam e nós sempre registramos, prometendo que vamos responder na próxima gravação. E uma delas é que há uma seguidora do Vida é Sucesso que me encontrou na rua e disse-me o seguinte: tem espíritos que querem que ela trabalhe, ou seja, se torne curandeira. Entretanto, ela não quer porque segue a igreja. Ela quer optar pela parte cristã. E nisso tudo, ela passa mal de dor dos pés. As coisas delas, entre aspas, não andam, mas ela consegue resolver problemas dos outros quando dorme, vê as coisas. Então, doutor Sérgio, você que é experiente, tem mais de 40 anos nessa área, o que isso significa? Os espíritos chamarem a pessoa e a pessoa querer seguir a linhagem cristã. Então, os espíritos devem obrigar a pessoa. Como é que é esse processo de chamamento? Bom, indo direto à sua questão, para ser médico tradicional, os espíritos não te deixam você de ânimo leve. Não te deixam. Porque você deve seguir. Eu vou te citar um exemplo, meu exemplo próprio, né? Eu, para ser médico tradicional, tive dificuldades em estudar.
nos anos 90, quando eu estava na escola comercial, bastava dar aquela hora do intervalo maior. Eu sonecava na sala. Então, mas não conseguia tirar boas notas, porque os defuntos estavam em mim, estavam a manifestar em mim, porque eu seguia também o trabalho com os meus pais. Para dizer que os espíritos, quando encarnam em alguém, essa pessoa foi marcada, essa pessoa teve o chamamento. Então não há como fugir a isso. Tem que seguir. Ou por outras, se tens um chamamento, há um mecanismo que possa ser feito de atrasar um pouco a pessoa e seguir outras coisas, mas que deixar a pessoa não deixa, porque obriga a pessoa para seguir. Então há essa questão, há esse problema, porque se te deixam, você não vai seguir. Então ou vais ficar doente, ou vais ter problemas, não ter sucesso na tua vida, alguma coisa em ti vai fechar. Para você, de seguida, aceitar. E há igrejas, se não todas, que dizem que convertem esses espíritos. Se eu tenho esse chamamento, convertem, no lugar de trabalhar de forma tradicional, num escritório tradicional como este, passam a trabalhar na igreja, profetizam, têm visões na igreja. Dr. Sérgio comunga dessa visão, dessa opinião, ou prefere se distanciar? Bom, isso é muito amplo. Ok. E é muito amplo, por quê? Porque cada um é cada um. Ok. São casos isolados, são casos particulares. Poderia um e o outro acontecer isso. Poderia um e o outro não acontecer. Então depende daquilo que é o poder dos espíritos que a pessoa tem. Há outros que podem até aceitar, irem na via da igreja, aqueles que não podem, não aceitam. Tem que ter ndomba. Tem que ter ndomba, tem que ter um escritório como este. Agora, há uma particularidade nisto, há uma coisa muito interessante, muito boa. Se você segue os espíritos, segues a sua tradição, a tua vida fica normal. Ficas uma vida muito maravilhosa, como qualquer um. Então, se você não segue, vai ter problemas. Gente boa, se vocês assistiram à entrevista até aqui é porque de facto estão a gostar, então subscrevam aí no nosso canal de YouTube, partilhem o vídeo para que mais gente possa ver e comentem aí do que estão a achar da entrevista, o que gostavam de ver da próxima vez, o que o Dr. Sérgio deve responder na próxima entrevista, porque nós vamos trazer uma entrevista com o Dr. Sérgio uma vez ao mês, é isso. Dr. Sérgio, dizia que os espíritos, quando você segue essa vida, lhe deixam tranquilo, a sua coisa flui. Exatamente. Porque é assim, há uma coisa que o mundo fora não entende. O problema é a falta de entendimento, o que é tradição. Ok. Então aí há choque. O que está acontecendo, na verdade, a tradição aqui em África tem aproximadamente 80% da atuação do que a medicina convencional. Estás a perceber isto? Então, a medicina tradicional é mais atuante ainda. O que acontece há muitos tabus, há muita coisa, há muita falância por aí. Porque os médicos tradicionais é isto, o médico tradicional é aquilo. Isso nas grandes cidades, que não conhece o que é a essência, qual é o valor que tem um médico tradicional. Mas se vais para o campo, você vai ver que a maior parte da população vive através das plantas medicinais. E para ter as plantas medicinais, há rituais. Aí é tradição. Então muitos não entendem essa parte aqui. Nós não estamos contra as pessoas a praticarem outras coisas. O que nós queremos, o que nós pretendemos como médicos, são boas práticas, na verdade. Fazermos o trabalho tradicional com zelo, mostrar o quão é importante a tradição, o que é que a sociedade precisa de nós, como médicos tradicionais. Fazendo boas coisas para a sociedade, para desenvolver a sociedade. Aliás, o médico tradicional deve ser uma pessoa que sabe aconselhar o bem-estar. O médico não pode ser um médico tradicional para destruir, não pode. Algumas coisas na tradição que não permitem ao médico tradicional que o faça. Tem que fazer coisas que
ao olho das outras pessoas, seja uma coisa que faça a sociedade crescer de uma forma saudável. Então, não estamos chamados a isso. Então, com o tempo, já que pronto, estamos a considerar essas oportunidades de falarmos daquilo que é a nossa atividade, aquilo que é o nosso trabalho, quebramos um pouco o tabu. É certo que muitos acadêmicos que me conhecem a longa data não sabem, vão ficar admirados um dia verem a entrevista. Afinal de contas, o nosso colega, afinal, está na área da medicina Não, tradicional. Sérgio pode crer que vai ficar muito famoso depois da entrevista. Para dizer que a tradição, há muito tabu aqui em volta. Não entendem o que é isto, tradição, o que é isto. Tradição também, o que é também, em outras palavras. Nós temos nossos apelidos. Exato. A partir daí, dos apelidos, é que começa a tradição. Não conheço ninguém que não tenha apelido. Então, se alguém tem apelido, essa pessoa vem da tradição. Segura, doutor Sérgio. Há não, são 3 que eu quero... Não vamos conseguir esgotar todos os pontos hoje, mas, como disse, mensalmente vamos gravar uma entrevista. Mas, doutor Sérgio, quero pegar esse ponto do apelido. No apelido, vou aproveitar para pegar a figura do Mabisuíno, o Xará. Exatamente. Doutor Sérgio, por que a figura do Mabisuíno, que em português é o Xará, tem muito impacto na vida das pessoas? Isso é a tradição. É a tradição, porque como é que começa isso? A mãe está grávida, por exemplo. Exato. Começa a história aí. Ou, por outro, a mulher não consegue conceber. Estás a perceber? Começa a história aí. Então, não consegue conceber a mamã e vão procurar. Olha, tem problemas. Se conceber, vai dar o nome ao fulano, que é um membro da família. Ou por outras também, a mulher não consegue dar parto, consegue dar à luz. Então, vão procurar. Olha, esta mulher, esta pessoa precisa do nome. Lá, ao fazer a consulta, antes de irem dizer, só na consulta está a dar parto. Então, é onde começa, ou por outro, nasce a criança, começa a chorar. Não dorme a criança. Ou a criança não toma leite do peito da mãe. Está a ver? Então, vão ver. Há um espírito aqui, há um da família que quer o nome. Então, começa aí a história de uma bisoeira. E por que, doutor Sérgio, quando se dá, vamos lá, meu nome é Júlio, eu tenho o meu Mabisuíno. Exatamente. É Sérgio, tem o seu Mabisuíno. Por que quando se dá um nome, muitas das vezes, o nome tem que vir acompanhado de uma peça? Se eu sou homem, vem às vezes acompanhado de uma camisa, quando é mulher, de uma capulana. Por que disso? Bom, a tradição tem tem suas marcas. Tem as suas marcas, a tradição. Então, se é preciso uma peça, é porque é aquela marca que tem que acompanhar. Na tradição sempre tem algumas marcas. Não é, a tradição é muito ampla. Okay. E há exigência naquele momento, naquele ato, de qualquer coisa. Pode ser uma peça, uma camisa, pode ser uma galinha, pode ser um dinheiro, pode ser uma bebida. Então, tudo isso é aquilo que é a marca daquela cerimônia. Cada cerimônia tem as suas marcas. E ainda numa visão, doutor Sérgio, nós já ouvimos relatos, até já gravamos aqui, que vamos lá, eu sou homem, se eu tenho uma camisa branca de uma Mabisuíno, se eu vou a uma entrevista de emprego, vou resolver problemas e uso aquela camisa, o meu Mabisuíno está lá, as minhas coisas vão correr bem. Bom, é tão simples isso. Isso é o mesmo que fazer uma oração, por exemplo. Ok. Quando tu fazes uma oração, o que é que tu queres? Queres ser acompanhado com os teus anjos. Exato. Então, uma Mabisuíno é teu anjo. Está ali contigo para te dar a proteção, te dar essas ordens. Então, está contigo. Então, se está contigo ali, as tuas coisas todas fluem. No positivo. Porque está ali contigo. Porque aquele tem um anjo da guarda. Não quer ver a pessoa dela a não conseguir ter aquilo que são os anseios. Porque
Aliás, se você leva a camisa, vai à entrevista, consegue o emprego, você consigo vai sentir, olha, afinal de contas, eu tenho uma bisouena, tenho o meu jará. E você vai dar valor a isso. Tão simples que isso. Agora, há uma coisa que é muito importante nisto. As pessoas confundem aquilo que o outro faz e começam a desprezar. Aí é que vem um problema. Aí vem já muitos debates. A pessoa não pode desprezar aquilo que a pessoa é. Isso está errado. Para ser você, se faz aquilo que faz, se estás bem com o teu bisouena, continua a fazer aquilo que tu faz bem. Isso é que é importante. E as pessoas não sabem disso. O que te traz o bem-estar, que não é prejudicial para os outros, isso você deve seguir. O que é mau é você ter coisas que amanhã vai prejudicar outras pessoas. Aí já não. Mas se tu te sentes bem quando estás a fazer oração, estás a invocar Jesus, sai bem, avança. Se estás a falar com o teu bisouena, estás a invocar o teu bisouena, as coisas dão certo, avança. Não tem problemas nisso, a vida é sua. Exato. Aquilo que você acha que é bom para si, ninguém pode vir te julgar. Porque nós temos o defeito de andarmos a julgar as pessoas, daquilo que as pessoas fazem. Pensar que nós somos corretos ou porque nós fazemos o melhor que os outros. Não é verdade isso. Não é verdade. Nós não podemos aliciar as pessoas a fazerem coisas que amanhã vão prejudicar essas pessoas. Eu, como médico tradicional, pela experiência que eu tenho, às vezes chega alguém, diz que eu fui indicado assim, tenho isto, é mais aquilo. Eu digo, a pessoa não precisa fazer tratamentos. E não acredita, diz, não, me falaram que não precisa. Vai lá falar com o teu bisouena. Vai resolver, vai lá invocar só. E dá certo. Então, o que aqui é mais importante ainda, frisar, é que deve pairar a humildade e a honestidade. E aquilo que se diz, que se meu bisouena, a sorte que eu tenho de vezes vem do meu bisouena. Se meu bisouena era uma pessoa com bem, com posses, ainda vivo, para casa de pessoas que meu bisouena já morreu, eu também, se eu não me esqueço do meu bisouena, as bênçãos não vão falhar. O meu bisouena vai me dar, vou prosperar. Até que ponto isso é verdade? Não sei se coloquei a questão da forma correta. Colocou da forma correta. É aquilo que eu disse anteriormente. Se você segue e vem em ti algum sucesso, qual é a dúvida mais que você possa ter? Porque você está a ir, estás a ir no mundo do emprego. Queres emprego? Estás aí com a tua camisa branca. Estás a entrar. Estás a fazer um negócio qualquer. Estás a falar com o teu bisouena. Estás a ter dinheiro. Uma coisa, e essa parte é muito importante que me colocaste, porque é aí onde as pessoas começam a ter problema, porque desprezam em parte aquilo que é a sua tradição. Desprezam que não é possível. É possível, sim senhor. Você segue na íntegra aquilo que é a sua identidade para já. É aquilo que é você que te identifica como tal, como membro daquela família. E mais, o bisouena só não anda ele sozinho. Anda com os outros, acompanhado com os outros anjos que são defuntos da casa. Ainda bem que toca desse outro lado. E se um desses anjos, vamos lá, o meu bisouena, voltando para o seu histórico que é médico tradicional por herança, o meu bisouena não era médico tradicional, não tinha esse histórico. Mas essas pessoas que andam com ele, uma delas deseja que eu me torne, por exemplo, médico tradicional. Como é que isso... A pessoa não é da minha família, não é meu bisouena, mas anda com meu bisouena. É daquelas pessoas da fila do meu bisouena. Por que essa outra pessoa tem interferência na minha vida? Bem feita a pergunta de dizer o seguinte: nós, médicos tradicionais, os defuntos que nós trabalhamos com eles, não são nossos familiares. Alguns, por exemplo, os mangunos, não são nossos familiares. Esses mangunos, ou os mandaus, foram mortos nas guerras com os nossos familiares. Por exemplo, tem uma bisouena, se foi guerrilheiro, se matou algumas pessoas como mangunos, como mandaus, eles são de vir exigir trabalho aqui.
Ok. Estás a perceber como é que funciona isto? Então. Então, o teu mabizuíno já não tem como interferir aí. Yeah. Senão vais ter problemas. Então tens de aceitar ele. Então, aqueles trabalharem. Doutor Sérgio, nós temos... Jacinto, nós podemos fazer o seguinte, porque há muita coisa que está a começar a aquecer. Não sei se gravamos adiantado, depois como é que é, divulgamos segmentado, o quê? Porque eu quero perguntar ao doutor Sérgio sobre as dívidas dos nossos antepassados que nós estamos a pagar. Vamos gravar. Gravamos e publicamos? Estamos sim. Tudo bem. Doutor Sérgio, a questão que ficou ao meu colega. O doutor Sérgio disse muito bem que, se, por exemplo, o meu mabizuíno matou alguém e aqueles começam a exigir a ele, não são meus familiares, ele não tem como negar. Então, nós estamos a ver agora, jovens e tal, passamos por muitas coisas que às vezes não percebemos. Onde é que entra as dívidas que os nossos pais, nossos avós fizeram? Qual é a interferência dos problemas dos nossos avós e pais para a nossa vida hoje em dia? Muito simples isso. É assim, eu sou médico tradicional. Ok. Vou te dar um exemplo para mais prático, né? Para perceber, para responder melhor a tua questão. Eu sou médico tradicional. Aqui aparecem pessoas, eu faço trabalho tradicional para essas pessoas. E essas pessoas não pagam. Não pagam. Ok. E eu perco a vida com aquela dívida. Estás a perceber onde? Yeah. Estou a tentar te responder de uma forma prática. O não pagar o médico tradicional, se perde a vida, ele vai exigir. E quando começa a exigir, não vai exigir a ti só, a tua família toda. Aí é onde já aparece a dívida da família. Porque há uma coisa, muitos não entendem. Então vejam o Sérgio assim como eu sou. Pode até desprezar. Não é nada. Não sou nada hoje que estou em vida. Mas depois de perder a vida, são problemas. Até mesmo porque não é o Sérgio que trabalha, são espíritos. Exatamente. Exatamente. Esses espíritos que eu invoco para fazer o trabalho, vão ir comigo. Atrás, vamos exigir. E começa já a vir a dívida. Já é maior. E quando vem a dívida, já perdeu-se muita coisa. Morre-se, estraga a vida daquela família. Estás a ver? Muita coisa acontece aí. Então, há esse problema. Então, aparecem as dívidas nas famílias. Porque, do nada, pode vir para mim. Porque a dívida não é vir para mim para eu te fazer algo para você enriquecer. Exato. Atenção a isso. Não é vir em mim dizer, Sérgio, vim para me fazer tratamento para eu ficar rico. Não. Não é isso. Vens aqui para te fazer tratamento. Pronto, estás com dor de cabeça. Porque o médico tradicional não só trata assuntos espirituais, trata também enfermidades. Dor de cabeça, a vista e outras, uma série de enfermidades. O médico tradicional trata. Então, se você está a dever, estás a dever ser meticais ao Sérgio, porque tratei de dor de cabeça e não pagas. No dia que o Sérgio perde a vida, vais ter problemas. A dívida está lá registrada. Sim, é onde está o problema. Porque muitos aqui podem questionar isso. As dívidas é porque foi ter com o Sérgio para enriquecer, para ter bens, para ter dinheiro. Não tem nada a ver com isso aí. Gente boa, não quero saber. Gente boa, acompanhe a continuidade dessa entrevista na próxima publicação. Esta vai cortar por aqui, mas nós vamos continuar aqui a gravar com o Dr. Sérgio. Então, não percam, na próxima semana haverá a segunda parte desta conversa. Siga o nosso canal, subscreva-se e fiquem atentos, porque a conversa está a começar a aquecer. Próxima semana divulgamos a outra parte da conversa. Eu sou Júlio Nanza, a vida é sucesso sem rodeios. Aquele abraço.